Quando abrimos o livro de Êxodo, somos imediatamente capturados pelas pragas, pela abertura do Mar Vermelho e pela grandiosidade da libertação. Mas existe um mistério arqueológico e teológico que permanece enterrado sob as areias do Sinai. Um detalhe perturbador que a maioria das leituras superficiais ignora. Segundo as Escrituras, saíram do Egito cerca de 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Se somarmos todos, estamos falando de uma população superior a 2 milhões de pessoas, vagando por 4 décadas. E aqui está o ponto que desafia a lógica humana. A Bíblia afirma categoricamente que toda essa geração, com exceção de 2 homens, caiu morta naquele deserto. Matematicamente, isso exigiria dezenas de funerais todos os dias, ininterruptamente, por 40 anos. Mas aí acontece o inesperado. Quando os arqueólogos escavam a península do Sinai, eles encontram cerâmicas, encontram inscrições antigas, mas não encontram os milhões de esqueletos que deveriam estar lá. Como é possível que uma multidão equivalente à população de uma grande capital desapareça sem deixar vestígios físicos óbvios? Estamos lidando com um exagero literário ou a natureza do julgamento divino foi tão severa que apagou até mesmo a memória óssea daquele povo? A resposta para esse enigma não está apenas na pá do arqueólogo, mas na compreensão de como o deserto trata a morte. Quando olhamos para a narrativa da saída do Egito, muitas vezes não conseguimos mensurar a magnitude humana e logística que esse evento representou, pois estamos condicionados a ver apenas ilustrações simplificadas em livros infantis ou cenas limitadas em filmes. Mas a realidade descrita nas Escrituras é avassaladora e desafia a nossa compreensão moderna de organização social. O texto sagrado, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 37, nos informa que partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, sendo cerca de 600 mil homens a pé, sem contar crianças e mulheres, o que nos leva a uma estimativa conservadora de mais de 2 milhões de pessoas se movendo simultaneamente através de uma terra hostil. Não se trata apenas de uma longa fila de viajantes, mas de uma verdadeira cidade móvel. Uma metrópole de refugiados que precisava de toneladas de alimentos e milhões de litros de água todos os dias para sobreviver. Algo que humanamente seria impossível sem a intervenção divina direta que os sustentava. Além da multidão de hebreus, havia também o que a Bíblia chama de uma mistura de gente, pessoas de outras etnias que aproveitaram a libertação para escapar da escravidão egípcia, aumentando ainda mais a complexidade cultural e social daquele acampamento gigantesco. O barulho de milhões de passos, o choro de bebês, o balido de rebanhos e o ranger das carroças criavam uma atmosfera sonora única, enquanto a nuvem de poeira, levantada por essa massa humana, podia ser vista a quilômetros de distância, sinalizando para todas as nações vizinhas que algo grandioso e terrível estava acontecendo no deserto. Mas aí acontece o inesperado, pois essa multidão não era apenas um grupo de pessoas andando a esmo. Eles estavam organizados como um exército, divididos por tribos e estandartes, conforme descrito detalhadamente nos primeiros capítulos do livro de Números, onde a ordem e a disciplina eram vitais para que o caos não se instalasse no meio do deserto. A logística de saneamento, por exemplo, exigia regras estritas dadas pelo próprio Deus, pois em um acampamento dessa magnitude, a propagação de doenças seria fatal em questão de dias, sem os devidos cuidados sanitários e rituais de purificação. A presença física de tanta gente ocupava uma área territorial imensa. Estudiosos calculam que, quando acampados, as tendas de Israel poderiam cobrir uma área de dezenas de quilômetros quadrados, transformando a paisagem desértica em uma cidade de lona pulsante e viva.
Cada movimento dessa massa exigia uma coordenação sobrenatural, guiada pela nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite, pois mover 2 milhões de pessoas não é uma tarefa que se improvisa. A terra tremia sob os pés dessa nação recém-nascida, e a simples existência deles ali, sobrevivendo onde nada crescia e onde a água era escassa, era o maior testemunho do poder do Deus que os tirou da casa da servidão com mão forte e braço estendido. No entanto, essa grandiosidade numérica trazia consigo um peso espiritual e uma responsabilidade coletiva imensa, pois cada murmuração, cada ato de incredulidade e cada revolta se espalhava como uma praga contagiosa entre as tendas, contaminando o ânimo do povo com uma rapidez assustadora. A gestão de conflitos entre tantas pessoas exigia de Moisés uma sabedoria que excedia a capacidade humana, levando-o ao limite de suas forças, como vemos quando seu sogro Jetro o aconselha a estabelecer juízes para ajudá-lo na administração da justiça. É fundamental entendermos que esses 600 mil homens de guerra não eram soldados treinados, mas ex-escravos calejados pelo trabalho forçado em olarias e construções. Homens que agora precisavam aprender a ser guerreiros e sacerdotes de seus lares no meio do nada. A promessa de uma terra onde mana leite e mel era o combustível que movia esses milhões de corações, mas a jornada revelaria que a escravidão física no Egito era mais fácil de quebrar do que a escravidão mental que eles carregavam dentro de si. O deserto não seria apenas um lugar de passagem, mas um grande tribunal a céu aberto, onde a fé de cada um daqueles milhões de hebreus seria provada pelo fogo, pela sede e pela espera, preparando o cenário para um dos desfechos mais trágicos e misteriosos de toda a história bíblica. A atmosfera de esperança e expectativa que movia o povo sofreu uma ruptura violenta e irreversível em um local específico chamado Cádiz Barneia, que se tornou o marco zero de uma tragédia nacional sem precedentes. Até aquele momento, a dificuldade do deserto era vista como um obstáculo temporário rumo à promessa, mas a recusa do povo em entrar na terra prometida, influenciada pelo relatório pessimista de 10 dos 12 espias, provocou uma ira divina que mudaria para sempre a geografia daquela geração. No livro de Números, capítulo 14, versículos 28 e 29, o Senhor declara uma sentença terrível e definitiva. Vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Essa não foi apenas uma repreensão moral, mas uma condenação física e literal que transformou a peregrinação em uma marcha fúnebre que duraria 4 décadas. O momento em que essa palavra foi liberada selou o destino de cada homem que havia sido contado no censo de 20 anos para cima. Eles não eram mais herdeiros da promessa, mas homens marcados para morrer fora dela, caminhando com a certeza de que seus corpos jamais descansariam no solo de Canaã. Só que havia um problema escondido no coração daquele povo que ia muito além do medo de gigantes ou muralhas fortificadas. Era uma desconfiança profunda no caráter de Deus, uma atitude que o texto bíblico chama de desprezo. Apesar de terem visto os 10 milagres no Egito e a abertura do Mar Vermelho, a sentença de Cádiz Barneia determinou que, para cada um dos 40 dias que os espias levaram para examinar a terra, o povo pagaria com 1 ano de peregrinação, totalizando 40 anos de voltas no deserto, até que toda a geração rebelde fosse consumida. Isso significa que o propósito da caminhada mudou drasticamente. Eles não estavam mais viajando para chegar a um lugar, mas estavam viajando para esperar o tempo passar e a morte chegar. Imagine o peso psicológico e espiritual de acordar todos os dias sabendo que você não está indo para lugar nenhum,
que a sua vida se resume a vagar até que chegue a sua hora de cair na areia quente e ser deixado para trás. A esperança foi transferida inteiramente para os filhos, a nova geração que não conheceu a escravidão, enquanto os pais se tornaram guardiões de um passado de rebeldia e exemplos vivos das consequências da incredulidade. Essa virada dramática em Cades Barneia nos ajuda a entender por que não encontramos grandes cidades ou estruturas construídas por eles durante esse período, pois quem está sentenciado à morte não constrói legados de pedra, apenas cumpre o tempo que lhe resta. O deserto se tornou um vasto corredor da morte, onde a rotina não era de conquista, mas de sobrevivência e sepultamento, uma purificação lenta e dolorosa, necessária para remover do meio do povo a mentalidade de escravo que os impedia de possuir a terra. Deus, em sua santidade, não poderia permitir que uma geração que preferia voltar ao Egito entrasse na terra que ele havia preparado, pois eles contaminariam a promessa com sua covardia e idolatria. Portanto, o decreto divino não foi um ato de crueldade arbitrária, mas uma cirurgia espiritual necessária para preservar o futuro da nação de Israel. Aqueles homens que saíram do Egito com riquezas e promessas, agora carregavam em seus corpos o prazo de validade de uma era que precisava se encerrar, transformando as areias do deserto no maior cemitério a céu aberto que o mundo antigo já viu, embora seus túmulos permaneçam ocultos até os dias de hoje. Quando paramos para fazer as contas baseadas nos dados que as Escrituras nos fornecem, a realidade do cotidiano no deserto assume uma tonalidade sombria e impressionante que muitas vezes passa despercebida numa leitura rápida. Se considerarmos que havia pelo menos 600 mil homens de guerra, somados às mulheres e aos da tribo de Levi, que também pertenciam àquela geração condenada, estamos falando de um número que pode facilmente ultrapassar 1.200.000 pessoas que precisavam falecer ao longo de 40 anos. Ao dividir esse número total de condenados pelos cerca de 14.600 dias, que compõem 4 décadas, chegamos a uma média assustadora de mais de 80 funerais por dia, todos os dias, sem pausa, durante 40 anos. Isso significa que a morte não era um evento raro ou esporádico no acampamento de Israel, mas uma companheira constante, uma rotina inevitável que marcava o nascer e o pôr do sol de cada tribo. A cada hora que passava, em média, 3 ou 4 pessoas davam seu último suspiro, transformando a experiência do deserto em um luto contínuo e ininterrupto. E então, no meio do arraial, essa frequência de óbitos criava uma dinâmica social e religiosa extremamente pesada, onde os levitas e as famílias estavam constantemente envolvidos em rituais de purificação devido ao contato com cadáveres, conforme prescrevia a lei. O livro de Salmos, no capítulo 90, que é uma oração atribuída a Moisés, reflete exatamente esse sentimento de transitoriedade e a ira divina que consumia a vida humana como um breve pensamento. Quando Moisés escreve: "Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro", ele não está usando apenas poesia. Ele está descrevendo a realidade brutal de ver seus contemporâneos caindo um após o outro, dia após dia, até que não restasse quase ninguém da velha guarda. O som de lamentações e o cavar de sepulturas rasas na areia ou em fendas de rochas faziam parte da trilha sonora da peregrinação, lembrando constantemente aos sobreviventes o preço alto da desobediência e a fidelidade terrível de Deus em cumprir sua palavra, tanto para abençoar quanto para julgar. Além disso, devemos considerar que houve momentos de mortandade em massa que levavam esses números muito acima da média diária, como pragas, rebeliões e juízos específicos narrados ao longo do livro de Números.
Em eventos como a rebelião de Corá, Datã e Abirão, ou a praga após o incidente com Baal-Peor, milhares morreram em um único dia, o que acelerava o processo de renovação geracional, mas deixava cicatrizes profundas na memória coletiva do povo. Essa matemática da mortalidade nos mostra que o deserto foi um lugar de transição violenta, onde a terra engolia os corpos da geração do Egito, para que a geração da promessa pudesse florescer sem o peso da incredulidade de seus pais. O deserto, portanto, não estava apenas consumindo o tempo deles. Estava consumindo literalmente a matéria física de uma multidão gigantesca, transformando corpos em pó e misturando a história de Israel com a própria geologia da Península do Sinai. Era necessário que aquela enorme quantidade de pessoas desaparecesse para que a nova nação, purificada e disciplinada, pudesse finalmente emergir e atravessar o Jordão, deixando para trás um rastro de túmulos invisíveis que a história e a arqueologia ainda tentam compreender. Quando analisamos a cultura da morte que permeava a mente dos hebreus ao saírem do Egito, percebemos um choque cultural e teológico gigantesco que precisou ser desfeito nas areias do deserto. No Egito, a morte era a indústria principal. Faraós e nobres investiam fortunas em tumbas eternas, embalsamamentos complexos e rituais que prometiam a preservação do corpo para a vida no além, algo que José, filho de Jacó, experimentou ao ser embalsamado conforme Gênesis, capítulo 50, versículo 26. No entanto, no deserto, essa lógica de preservação material tornou-se impossível e teologicamente irrelevante, pois não havia especiarias, linho fino ou tempo hábil para processos de mumificação que levavam 70 dias. A realidade da peregrinação forçou uma mudança drástica. O corpo, antes idolatrado e preservado a todo custo pelos egípcios, passou a ser tratado como algo que volta ao pó da terra com rapidez e simplicidade. Essa transição não foi apenas logística, mas uma lição espiritual profunda de que a esperança de Israel não estava na conservação da carne morta, mas na promessa viva do Deus de Abraão. Eles tiveram que aprender, da maneira mais dura, que o valor do homem não está no monumento que ele deixa, mas na aliança que ele carrega. E isso significava abandonar os costumes funerários da maior superpotência da época, para adotar a simplicidade de enterros nômades, onde a cova rasa e as pedras do caminho eram tudo o que restava. Mas aí acontece o inesperado, pois a própria lei dada a Moisés introduziu um conceito que tornava o contato com a morte algo extremamente problemático para a comunidade: a impureza ritual. Conforme descrito em Números, capítulo 19, qualquer pessoa que tocasse em um cadáver ficava imunda por 7 dias e precisava passar por um processo rigoroso de purificação com a água da separação, feita das cinzas da novilha vermelha. Isso criou uma barreira social em relação aos mortos que não existia no Egito. Lá, a morte era celebrada e integrada, mas no acampamento de Israel, a morte era um símbolo do salário do pecado e afastava o homem da presença do tabernáculo. Portanto, os funerais no deserto tinham que ser rápidos e eficientes, ocorrendo provavelmente no mesmo dia do óbito, fora do arraial, para evitar a contaminação generalizada do acampamento. Não havia procissões longas ou lutos que paralisassem a marcha por semanas, exceto para grandes líderes. A vida precisava continuar, a nuvem podia se mover a qualquer momento, e quem ficava para trás, ficava para sempre. Essa dinâmica criou uma sociedade que, embora cercada pela morte, era forçada a focar obsessivamente na vida e na santidade, sem o culto aos antepassados que marcava as nações pagãs ao redor.
A falta de evidências arqueológicas massivas, como milhares de esqueletos preservados, pode ser explicada justamente por essa mudança nos ritos fúnebres, adaptados à geologia implacável da região. Um sepultamento nômade típico envolvia colocar o corpo em uma depressão natural ou cova rasa e cobri-lo com um monte de pedras, conhecido como cairn ou dolmen, para evitar que animais necrófagos desenterrassem o cadáver. Com o passar dos séculos, a erosão eólica, as enchentes repentinas dos wades, os leitos secos de rios e a ação de predadores teriam dispersado esses ossos e desfeito esses montes de pedras, apagando os vestígios físicos daquela geração. Diferente dos egípcios, que construíam pirâmides para desafiar a eternidade, os hebreus do deserto deixaram apenas o silêncio e a poeira, ensinando-nos que a verdadeira herança não é deixada em ossuários de pedra, mas na fé transmitida aos filhos. O deserto serviu como um grande purificador, removendo a idolatria da morte egípcia e ensinando Israel que o corpo é apenas uma tenda temporária e que o verdadeiro destino não é uma tumba decorada, mas a terra da promessa e a comunhão com o Deus vivo. Existe um local na Rota do Êxodo que se destaca não apenas pela quantidade de mortes, mas pela causa específica e vergonhosa que levou àquele grande sepultamento em massa, funcionando como um memorial eterno da insatisfação humana. A narrativa encontra-se em Números capítulo 11, onde o povo, cansado do maná que descia do céu, começou a chorar e a desejar as carnes, os peixes e os temperos do Egito, rejeitando a provisão sobrenatural de Deus em favor dos prazeres do paladar da sua antiga vida de escravidão. A resposta divina a essa ingratidão foi avassaladora. Deus enviou um vento que trouxe codornizes do mar, cobrindo o acampamento num raio de um dia de viagem para cada lado, empilhando as aves a quase 1 metro de altura sobre a face da terra. A cena descrita é de uma gula desenfreada, onde o povo passou 2 dias e 1 noite inteira coletando as aves, movidos por uma voracidade que expunha a corrupção de seus corações. Eles não estavam apenas com fome, eles estavam dominados pela cobiça, pelo desejo incontrolável de satisfazer a carne a qualquer custo, ignorando a dependência de Deus que o deserto deveria ensinar. Só que havia um problema escondido naquele banquete aparente. A carne ainda estava entre os dentes deles, antes mesmo de ser mastigada, quando a ira do Senhor se acendeu e feriu o povo com uma praga muito grande. O texto bíblico é gráfico e aterrorizante ao descrever que a morte os alcançou no momento exato do prazer, transformando a refeição em veneno e o banquete em funeral. Aquele lugar recebeu o nome de Sibrote Ataavá, que traduzido significa sepulturas da cobiça ou túmulos do desejo, indicando que ali não foram enterrados apenas corpos, mas foram sepultados homens que se deixaram dominar por seus apetites. Diferente das mortes naturais por velhice que ocorriam diariamente, este foi um evento de mortandade concentrada, criando um cemitério específico que marcou a geografia e a memória de Israel. Arqueólogos e estudiosos bíblicos sugerem que esse local pode conter uma alta concentração de restos mortais, diferentemente de outras áreas da peregrinação, pois foi um evento súbito e catastrófico que exigiu o enterro imediato de milhares de pessoas no mesmo sítio. Este episódio nos oferece uma pista crucial sobre o destino dos corpos de parte daquela multidão. Em certos momentos da jornada, a morte veio em ondas de juízo, criando necrópolis instantâneas que serviam de aviso para os sobreviventes. Sibrote Ataavá permanece como uma cicatriz na Rota do Êxodo, um local onde a terra engoliu os que viveram para o seu próprio ventre. A lição teológica aqui é profunda e assustadora. O desejo desordenado pode ser o túmulo da alma e do corpo.
Aqueles hebreus não morreram por falta de comida, mas por excesso de cobiça. Não morreram porque Deus os abandonou, mas porque eles desprezaram o pão dos anjos para desejar a comida dos escravos. As sepulturas da cobiça são um testemunho arqueológico e espiritual de que Deus leva a sério a atitude do nosso coração e que há lugares no deserto da vida onde enterramos não apenas pessoas, mas gerações que não souberam valorizar a liberdade e a provisão divina. A localização exata pode ter se perdido nas dunas, mas o princípio espiritual permanece visível e intacto. O que nos mata muitas vezes não é o deserto em si, mas o Egito que insistimos em carregar dentro de nós. Enquanto a multidão anônima perecia e era sepultada em covas sem nome ao longo da jornada, a morte dos grandes líderes de Israel recebeu uma atenção especial nas Escrituras, marcando o fim de uma era e o início da transição de poder. A primeira a cair foi Miriam, a profetisa que liderou as mulheres com tamborins na travessia do Mar Vermelho, cuja voz que um dia cantou a vitória de Deus, silenciou-se nas areias de Cádiz. Em Números capítulo 20, versículo 1, lemos de forma sóbria: "E ali morreu Miriam, e ali foi sepultada." A brevidade do relato contrasta com a grandeza de sua influência. Aquela que cuidou de Moisés no rio Nilo e que foi uma das 3 vozes de liderança do Êxodo, conforme Miqueias, capítulo 6, versículo 4, teve um fim discreto, sepultada no deserto de Zin. Sua morte sinalizou que o tempo da velha guarda estava se esgotando rapidamente e que nem mesmo os laços de sangue com o libertador poderiam isentar alguém da sentença de morte que pairava sobre aquela geração. O túmulo de Miriam, embora localizado geograficamente no texto, permanece oculto, talvez como um sinal de que no reino de Deus a glória humana é passageira e o foco deve permanecer naquele que vive para sempre. E então, no Monte Hor, uma despedida muda tudo, e a história assume um tom solene e litúrgico com a morte de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Diferente de Miriam, a morte de Arão foi um evento público e ritualístico, ordenado por Deus em detalhes impressionantes. Moisés, Arão e Eleazar subiram o monte à vista de toda a congregação, uma subida que simbolizava não apenas o fim da vida de um homem, mas a continuidade do sacerdócio. O texto de Números, capítulo 20, versículo 28, descreve o momento em que Moisés despe as vestes sacerdotais de Arão e as veste em Eleazar, seu filho. É uma cena de uma força visual tremenda. Arão não morreu vestido como sacerdote. Ele morreu como um homem simples, despido de sua glória funcional, transferindo a unção para a próxima geração antes de dar o último suspiro. Ele viu, com seus próprios olhos, que a obra de Deus não morreria com ele. Arão foi recolhido ao seu povo no topo da montanha, e a casa de Israel chorou por ele durante 30 dias, um luto nacional que evidenciou o peso da perda daquele que intercedia pelo povo e carregava seus nomes no peitoral do juízo. A localização do túmulo de Arão no Monte Hor é um dos poucos sítios que a tradição mantém vivo até hoje, frequentemente associado ao Jebel Harum, perto de Petra, na Jordânia, onde um santuário branco marca o suposto local de seu descanso. No entanto, o mistério espiritual é mais relevante que a localização geográfica. Por que Arão, o homem que ouviu a voz de Deus no Santo dos Santos, também foi impedido de entrar na Terra Prometida? A resposta remonta às águas de Meribá, onde ele e Moisés falharam em santificar o nome do Senhor. Isso nos ensina que a responsabilidade é proporcional ao privilégio. Líderes espirituais são julgados com maior rigor. O fato de Arão ser sepultado em uma montanha alta, na fronteira de Edom, mas sem entrar em Canaã, serve como um monumento eterno à santidade de Deus. Ele chegou perto. Ele viu a terra de longe, mas seu corpo ficou do lado de fora.
Os gigantes da fé também são feitos de pó. E seus túmulos no deserto nos lembram que a liderança espiritual não nos torna imunes às consequências de nossos atos, mas nos chama a um padrão de obediência ainda mais elevado, onde a graça nos sustenta, mas a disciplina nos molda até o fim. A ausência de evidências físicas massivas, como montanhas de ossos ou grandes cemitérios preservados no deserto do Sinai, é frequentemente utilizada por céticos para questionar a veracidade do relato bíblico, mas essa falta de prova precisa ser analisada sob a ótica correta da história e da cultura nômade daquela época. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículos 14 e 15, a narrativa deixa claro que a mão do Senhor foi contra eles para os destruir do meio do arraial, até que se consumissem, o que indica um processo de desaparecimento gradual, e não a construção de monumentos para a posteridade. Diferente do Egito, onde a civilização era baseada na pedra, na permanência e na glória visual das construções funerárias, o povo de Israel no deserto era uma cultura de tendas, vivendo de forma transitória e utilizando materiais orgânicos como couro, madeira e tecido, que se decompõem rapidamente sem deixar rastros duradouros. Esperar encontrar grandes necrópolis israelitas no Sinai é tentar encontrar vestígios de uma civilização sedentária em um povo que tinha ordem expressa para não se fixar. A arqueologia do nomadismo é notoriamente difícil, porque os beduínos e povos do deserto, por milênios, viveram e morreram sem deixar cicatrizes profundas na paisagem, movendo-se levemente sobre a terra, o que torna a invisibilidade arqueológica de Israel não uma prova de inexistência, mas uma confirmação de seu estilo de vida peregrino descrito nas Escrituras. Mas aí acontece o inesperado, pois a vastidão do território do Sinai é algo que nossa mente moderna tem dificuldade de processar, transformando a busca por vestígios específicos em uma tarefa humanamente impossível. Estamos falando de uma península triangular de aproximadamente 60 mil quilômetros quadrados, uma área imensa de montanhas escarpadas, vales profundos e dunas que mudam de lugar com o vento. Procurar os restos mortais de uma geração que morreu há mais de 3.400 anos, espalhados por essa vastidão, é mais difícil do que encontrar uma agulha num palheiro. É como procurar grãos de areia específicos em uma praia infinita. Além disso, a maioria das escavações arqueológicas na região concentrou-se em rotas comerciais conhecidas, minas egípcias ou assentamentos militares romanos e bizantinos posteriores, deixando a maior parte do grande e terrível deserto intocado pelas pás dos pesquisadores. Achar que já reviramos cada pedra do Sinai é uma arrogância acadêmica que ignora a escala geográfica do local. O silêncio da terra não significa que os corpos não estejam lá. Significa apenas que o deserto é grande demais e guarda seus segredos com um ciúme milenar, escondendo sob camadas de sedimentos a prova física daquele julgamento divino. Devemos também considerar que a própria natureza do julgamento divino pode ter influenciado a forma como esses corpos desapareceram, pois o objetivo de Deus era apagar a memória daquela geração rebelde e não preservá-la em museus. Se a intenção era que eles caíssem no deserto e fossem consumidos, é teologicamente coerente que seus restos não permanecessem como relíquias veneráveis. A arqueologia lida com o que o homem deixa para trás, intencionalmente ou acidentalmente. Mas aqui estamos lidando com um evento onde o próprio Criador decretou o fim de um grupo de pessoas. Não encontrar os ossos pode ser, paradoxalmente, a maior evidência de que a sentença foi cumprida à risca. Eles foram consumidos, absorvidos pela terra e transformados em nada, exatamente como foi profetizado. Onde os homens buscam ossadas para validar sua fé,
A Bíblia oferece a narrativa de um Deus que cumpre o que diz e que tem o poder de fazer uma multidão voltar ao pó sem deixar endereços para visitação. O silêncio das areias do Sinai ressoa com a gravidade da santidade de Deus, lembrando-nos que nem tudo o que acontece na história sagrada precisa de validação material para ser verdade absoluta. O ambiente onde os hebreus peregrinaram não é um depósito estático de artefatos, mas um ecossistema vivo, dinâmico e extremamente agressivo, que trabalha ativamente para desintegrar qualquer matéria orgânica que seja deixada em sua superfície ou logo abaixo dela. O profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 6, descreve aquela região como uma terra de desertos e de covas, terra de sequidão e sombra de morte, uma descrição que capta perfeitamente a hostilidade geológica do terreno. O solo do deserto do Sinai, em muitas partes, possui uma química altamente alcalina e, em outras, uma salinidade corrosiva que acelera a decomposição dos ossos, tornando-os quebradiços e transformando-os em pó em questão de séculos, ou até décadas, dependendo da exposição. Além disso, a fauna necrófaga do deserto, hienas, chacais, abutres e insetos, é implacável. Em um enterro raso, típico de nômades em marcha, é muito comum que animais escavem e espalhem os restos mortais, fragmentando o esqueleto e permitindo que o sol e o vento terminem o trabalho de destruição. O que a terra não consome quimicamente, a vida selvagem consome fisicamente, garantindo que nada seja desperdiçado na cadeia alimentar daquela terra árida. Só que havia um problema escondido na própria geografia do local que atua como um triturador natural de evidências: os wadis, ou leitos secos de rios, que cortam todo o Sinai. Durante a maior parte do ano, são caminhos de terra batida, locais ideais para acampar ou enterrar mortos devido ao solo mais macio. Mas quando as chuvas torrenciais caem nas montanhas distantes, esses leitos se transformam em minutos em torrentes violentas de lama, pedra e água. Essas enxurradas repentinas, conhecidas como flash floods, têm uma força devastadora capaz de arrancar rochas, mudar a topografia do terreno e certamente lavar qualquer sepultura rasa que estivesse no caminho. Corpos e ossos seriam arrastados por quilômetros, esmagados contra pedregulhos e triturados pela força da correnteza, sendo depositados finalmente como sedimentos irreconhecíveis em áreas baixas ou levados para o mar. A natureza geológica do Sinai funciona como uma grande máquina de reciclagem, onde a erosão eólica, o vento carregado de areia, que age como uma lixa constante, desgasta até mesmo as inscrições em rocha. Quanto mais a fragilidade de um osso humano exposto ou semi-enterrado. Essa realidade geológica nos faz entender que o desaparecimento dos hebreus não requer um milagre adicional, mas é o resultado natural dos processos que Deus estabeleceu na criação daquele ambiente. A terra literalmente engoliu o povo, não apenas no sentido metafórico, mas através dos ciclos de seca, inundação, erosão e decomposição. O clima extremo, com variações brutais de temperatura entre o dia e a noite, causa a expansão e contração dos materiais, fraturando o que restou e facilitando a ação transformadora do tempo. Se hoje temos dificuldade em encontrar restos de exércitos modernos que lutaram no deserto há menos de 100 anos, imagine a dificuldade de encontrar vestígios de uma peregrinação de 3 milênios atrás. A geologia do Sinai é um agente da vontade divina, cooperando para cumprir o decreto de que aquela geração se tornaria pó. Eles se tornaram parte da própria paisagem, seus minerais se fundiram com as areias que pisaram, de modo que hoje,
Quem caminha pelo Sinai está, de certa forma, caminhando sobre o testemunho silencioso e pulverizado da desobediência de Israel. A ausência dos túmulos e a total desintegração dos corpos daquela geração carregam uma lição espiritual que vai muito além da curiosidade histórica, apontando para o perigo da idolatria e a necessidade de focar na palavra viva e não em relíquias mortas. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6, nos alerta que Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e acrescenta que essas coisas foram-nos feitas em figura. Se os túmulos daqueles milhões de hebreus estivessem preservados e visíveis, existe uma enorme probabilidade de que eles se tornassem locais de peregrinação idólatra, onde o foco do povo se desviaria do Deus que opera milagres para a adoração dos antepassados ou a veneração da morte, um erro que Israel cometeu repetidas vezes, como quando adoraram a serpente de bronze que Moisés havia feito. Deus, em sua sabedoria infinita, removeu a tentação física para que a fé de Israel e a nossa fé hoje não se baseassem em lugares sagrados de mortos, mas na obediência à aliança. O desaparecimento dos corpos força cada geração a olhar para a frente, para a terra que deve ser conquistada, e para o alto, para o Deus que guia, em vez de olhar para baixo, para os ossos dos que falharam. Mas Deus sabia de algo que nós frequentemente esquecemos: a tendência humana de transformar fracassos passados em monumentos de vitimismo ou de glória distorcida. Ao permitir que o deserto apagasse os vestígios daquela geração, o Senhor estava purificando a memória nacional de Israel. A geração que entrou em Canaã sob o comando de Josué não carregava os esquifes de seus pais incrédulos. Eles carregavam apenas a arca da aliança. Isso simboliza que o peso do passado, com seus erros, medos e incredulidades, não deve ser arrastado para dentro da promessa. O pó no qual aquela geração se transformou é o símbolo máximo da natureza transitória do homem e da severidade de Deus contra o pecado persistente. Eles se tornaram o alicerce invisível sobre o qual a história da salvação caminhou. Um lembrete solene de que pertencer ao povo escolhido não garante a entrada no descanso se o coração estiver endurecido. A lição teológica é clara. O que importa não é onde o corpo cai, mas onde a alma repousa. Não é o monumento que se deixa na terra, mas o rastro de fé que se deixa na eternidade. Portanto, o mistério dos milhões de corpos desaparecidos não é uma falha na narrativa bíblica, mas o desfecho perfeito de uma pedagogia divina. O deserto serviu como o grande joeireiro de Deus, separando a palha do trigo, a carne do espírito. Aquela geração precisava morrer para que o propósito de Deus vivesse. O fato de não podermos visitar seus túmulos hoje nos impede de romantizar a rebeldia deles e nos obriga a encarar a realidade nua e crua do juízo. O significado teológico do pó é que Deus é fogo consumidor e que a sua promessa é para aqueles que creem e perseveram até o fim. Ao olharmos para as areias do Sinai, não devemos procurar ossos, mas devemos ouvir o eco da advertência que ressoa através dos séculos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O verdadeiro legado deixado por aquele milhão de hebreus não está enterrado sob a areia, mas está escrito nas páginas da Bíblia como um aviso eterno para todos nós, que também peregrinamos rumo à nossa terra prometida celestial. O deserto apagou os rastros daquela multidão, mas a palavra preservou a lição para que a nossa geração não cometa os mesmos erros. Para continuar escavando as verdades profundas das Escrituras conosco, verifique agora se você já faz parte da nossa comunidade clicando no botão de inscrever-se. E eu quero ouvir a sabedoria de vocês nos comentários.
Na sua visão, o desaparecimento desses corpos foi apenas um fenômeno natural do tempo ou um selo final do juízo divino para que ninguém venerasse o passado? Deixe sua opinião abaixo e compartilhe este mistério com alguém que também ama estudar a Bíblia a fundo.